Eu quero começar orando mais uma vez. Curva suas cabeças, feche seus olhos. Pai Santo, muito obrigado por sua doce e santa presença entre nós. Espírito Santo, eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor tome cativo as nossas mentes e corações. Acalme, ó Deus, em nome de Jesus, cada coração que aqui está, que veio cheio de demandas, depois de um dia de trabalho ou não. Mas eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, tome as nossas mentes agora. Manda embora agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que venha atrapalhar, ó Deus, essa comunicação conosco. E que o Senhor, em nome de Jesus, se manifeste nessa noite através da liberação desta palavra. E que nós saiamos daqui de uma forma diferente da qual nós entramos, em nome de Jesus. E que essa palavra produza frutos em nossas vidas e cumpra o propósito que o Senhor estabeleceu em cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei como é que você está nessa noite. Eu faço sempre o exercício diante de vir a um culto, de orar a Deus e pedir para que o Espírito Santo já esteja preparando o meu coração. Sempre venho na expectativa de não de estar participando de mais um culto, mas do culto, que o Senhor vai falar comigo, que o Senhor vai ministrar o meu coração. Então eu te recomendo nesse momento, eu sempre brinco, que nós temos instalados em nós um equipamento chamado expectativômetro. Quem imagina para que serve esse equipamento? É para calibrar o nosso nível de expectativa, né? Então eu recomendo que você calibre no último, porque o Senhor vai te surpreender nessa noite. Porque se você estava com uma expectativa baixinha, o Espírito Santo já começou a aumentá-la no seu coração. E Ele sabe exatamente aquilo que você veio buscar. Mais do que isso, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Então, calibre a sua expectativa no último, porque o Senhor vai te surpreender nessa noite e vai chacoalhar aquele que está na zona de conforto, vai confrontar aquele que está com uma vida muito chacoalhada, mas ninguém, conforme nós oramos aqui, sairá da forma que entrou, em nome de Jesus. Alguns meses atrás, eu liguei para o pastor Daniel, meu xará, e pedi para ele para pregar aqui no culto de quarta-feira, porque eu precisava, na ocasião, divulgar o aniversário do Reviva, que aconteceu em outubro. O Reviva é um ministério que eu tenho o privilégio de coordenar aqui na igreja, que consiste num grupo de apoio a dependentes químicos, familiares, pessoas que sofrem com compulsões e vícios. E na ocasião não foi possível. Ele até me disse: se você tivesse me ligado ontem, eu teria como te encaixar aqui já na semana que vem, porque ele tinha uma viagem marcada. Mas quando ele me ligou, de verdade me passou uma mensagem alguns dias atrás, me convidando para pregar aqui hoje, a palavra que veio no meu coração foi a mesma que eu ministrei no aniversário do Reviva, e tem tudo a ver com o cerne, tem tudo a ver com a natureza do nosso trabalho. O nosso lema ali é que, conforme vocês viram na camiseta da Dani e do Jefferson, que ministraram o louvor, fiquem em pé aí vocês, nossos garotos propagandas. Eles estão meio afastadinhos, mas enfim, algumas pessoas conseguirão ler. É que juntos fica mais fácil. O Lulu também, aquela é gigante, né? Olha que benção, vira de costas aí. Aleluia. Porque nós entendemos, e não é só quem está passando por essa dificuldade, todos nós na nossa caminhada, nós não somos ilhas, e na nossa vida cristã, nós precisamos desse expediente que nós estamos vivendo aqui nessa noite, que é a comunhão. E o tema desta palavra é o poder da comunhão. E nós vamos, o Espírito Santo vai nos levar através
da meditação em alguns textos bíblicos, há lugares aonde a comunhão nos leva. Há lugares aonde a bênção do Senhor é estabelecida através desse expediente precioso que Deus nos deixou, que é a comunhão. Porque quando nós estamos sozinhos, né, e a gente vê, e nesses 8 anos de trabalho, avaliando, né, a situação de muitas vidas que nós tivemos o privilégio de ser um instrumento nas mãos do Senhor, para o resgate, para a cura e para a libertação, nós enxergamos que o último estágio, né, da pessoa que acaba sendo acometida por um vício, por uma dependência química, por exemplo, da pessoa quando entra nessa vida de roubo, é o completo isolamento. Normalmente esse tipo de comportamento, né, começa como uma atitude recreativa, começa como uma atitude de celebração, onde você tem muitos amigos te acompanhando, onde você tem possibilidade de estar em festas e em inúmeros lugares, mas o último estágio, né, desta dependência que não a do Senhor é o completo isolamento. Aí você pode estar pensando, eu não tenho nada disso, eu não tenho nenhuma compulsão, eu não tenho nenhum vício, eu não tenho nenhum desses comportamentos que esse pastor está falando aí agora. Mas quando nós nos afastamos também e erramos o alvo e pecamos a Deus e de alguma forma nos afastamos da presença dEle, né? Nos afastamos desse expediente da comunhão, a nossa tendência também é chegar nesse lugar chamado isolamento, e isso não vai acontecer na minha e na sua vida em nome de Jesus, porque essa palavra vem em caráter preventivo, para que nós estejamos sempre em comunhão em primeiro lugar com Ele. A palavra nos admoesta a amá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar ao nosso próximo como se ele fosse nós mesmos. Então eu peço mais uma vez que você abra o seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar muito forte contigo em nome de Jesus. E o primeiro lugar, né, que a comunhão nos leva é a um lugar de refúgio. Quero ler com vocês um salmo que eu amo muito. Quem me conhece sabe que é o meu salmo preferido, que é um salmo de romagem, que é o Salmo 133, que diz o seguinte: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a vida para sempre, a bênção e a vida para sempre. Imagina você, e esse salmo tem tudo a ver com o tema dessa mensagem, porque essa série, né, de salmos de romagem, o povo hebreu cantava, o povo que não morava em Jerusalém, quando estava se dirigindo para Jerusalém, por ocasião das festas judaicas, a Páscoa, a Pentecostes, né? Todas essas festas. E eles, caminhando ali, entoavam esses cânticos. Para nós, na língua portuguesa, ele não fica muito melodioso, né? Mas eu imagino que no hebraico seja possível de se cantar esses salmos juntos, né? E o 133 está dentro desse contexto. E o salmista tem aqui uma revelação tremenda de como o Senhor se manifesta quando nós estamos unidos, quando nós estamos em comunhão. E ele usa duas alegorias, e a primeira é o óleo, né? É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Vamos relembrar aqui, fazer um pouquinho de exercício de hermenêutica, que Arão era quem? Ele era o sumo sacerdote. E esse óleo, né, a qual o texto que nós lemos está fazendo menção, é o óleo sacerdotal, o óleo que era utilizado, né, no templo, sobretudo no santo e no santo dos santos, para fazer a limpeza de todos os utensílios que tinha ali, por ocasião da oferta
que era oferecida no templo. Esse óleo, ele era aspergido também sobre a arca. Era um óleo que tinha realmente a representação da unção e da presença de Deus. A gente sabe que o óleo, neste tempo, o azeite, ele tinha um valor, ele era bastante caro, ele era bastante útil também, era utilizado para manter, né, as lamparinas acesas. Ele também tinha um valor agregado de ser um ambientador, de ser perfume, né, para os ambientes e também para as pessoas. E ele tinha, portanto, um valor material muito alto também. E aqui nesse texto a gente sabe que até hoje, né, no Novo Testamento, por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós devemos utilizar o óleo, por exemplo, para orar pelos enfermos, né, representando que o óleo tem essa ligação da manifestação do poder e da unção de Deus. E ele diz aqui, o texto, que ele desce da cabeça, passa pela barba e pela veste do sumo sacerdote. E nós sabemos que nas vestes do sumo sacerdote tinha afixado no peito dele 12 pedras que significavam as 12 tribos, né, de Israel. E transportando para os dias de hoje nós somos templos do Espírito Santo. E eu creio que assim como esse óleo descia da cabeça do sumo sacerdote, passava pela barba e passava naturalmente por cima dessas 12 tribos, representa que quando o povo está em comunhão, a unção do Senhor está sobre o seu povo. A presença de Deus, o poder de Deus é manifestado no seu povo. Eu creio que hoje nós somos templos do Espírito Santo. E esse lugar, nesse momento, ele está repleto, cheio da presença de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Agora, quando nós formos embora daqui, isso aqui vai ser um imóvel lindo, maravilhoso, todo reformado, todo high-tech, né? Todo bonitão, feito com excelência para o louvor e culto a Deus. Mas a presença segue junto com a gente. Mas quando nós estamos unidos, reunidos, com um propósito, e comunhão significa ter unidade de propósito, significa ter um objetivo único. E aqui todos nós estamos com o objetivo de louvar a Deus, todos nós estamos com o objetivo de receber algo da parte dEle, de ouvir uma palavra, de sermos orientados, de sermos ensinados na sua palavra. Eu creio que a presença dEle está nesse momento se renovando na minha e na sua vida, simplesmente pelo fato de nós estarmos aqui em comunhão, de você ter dado esse passo, né, de você ter se disposto a vir aqui neste lugar, que nesse momento é a casa de Deus, e a comunhão do Senhor está renovando a unção dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, orando, louvando a Deus também, eu, por exemplo, tenho a mania de deixar o som do carro ligado alto ali, começo a orar. Às vezes acontece uns mistérios malucos no carro, você começa a chorar, começa a orar em línguas, é maravilhoso, é muito bom. Agora, é diferente quando nós estamos reunidos, é diferente, a unção do Senhor se manifesta de uma forma diferente, é algo extraordinário. Nós somos fortalecidos através também dos relacionamentos. Como é gostoso chegar aqui e ver o sorriso do Rodney, ver os irmãos nos recepcionando, ver pessoas que comungam da mesma fé que a gente, que caminham com o mesmo propósito, né? E poder compartilhar das bênçãos que Deus tem feito nas nossas vidas, e poder também ouvir as demandas dos irmãos. Isso é muito bom. Então, em nome de Jesus, querido, muitas vezes nós estamos passando por lutas, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, e o propósito, o lugar que o inimigo quer que nós permaneçamos é no isolamento,
é longe desse expediente da comunhão. Então eu te falo em nome de Jesus, quando não der vontade, quando você estiver desmotivado, quando você não, por algum motivo, não quiser vir à casa do Senhor, literalmente se pegue pelo colarinho e venha, porque Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Venha, venha. Sabe, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado com gelatina, na moleza, é isso? Igual sopa na boca de banguela. Não, queridos, é por esforço. E às vezes nós temos que tomar uma atitude violenta mesmo, para não sair desse expediente, que é um expediente de refúgio, que é um lugar onde Deus estabeleceu para que nós recarreguemos as nossas baterias, para que nós tenhamos a oportunidade de ser expostos à sua palavra, que é a única que cura, que liberta e que transforma. Não abra mão desse expediente em nome de Jesus. Hoje em dia eu vejo, a internet é uma bênção, quem está nos vendo pela internet também está recebendo essa unção, em nome de Jesus. Mas se você está em São Paulo, meu irmão, semana que vem para cá. Vem para cá, não fique em casa não. Ah, mas estou cansado. Está todo mundo aqui, passou por um dia de trabalho também. Venha, porque é diferente. E às vezes a gente fica, não, eu vou ficar em casa, vou ver na internet, estou meio zoado, tal. Não, queridos, em nome de Jesus, tome posição e escolha estar em comunhão. Porque esse é um lugar onde é estabelecida a bênção de Deus, e onde Ele derrama a sua unção de uma forma extraordinária sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A outra alegoria que esse texto usa é o orvalho no Hermon. O Hermon, e se você entrar na internet até hoje, vai lá no Google Earth, você vai ver lá uma foto dele, ou vai vê-lo por cima. É um montão bem grande, né? E tem um monte de montinhos à sua volta. E por conta dessa condição topográfica, ali tem o orvalho. E por conta do orvalho, ali tem vida. É muito bacana ver, porque é uma região totalmente desértica, né? Então você vê areia, vê aquela coisa, um monte, né? E outros montinhos, tudo verdinho, tudo bonitinho. A gente vê, né, no Novo Testamento que Jesus tinha por hábito orar em lugares como esse, no monte. Por quê? Porque era um lugar mais agradável, era um lugar onde a temperatura era gostosa. Claro que também para ele era um lugar que ele podia se isolar e sair um pouco, né, do contato com as multidões. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que quando nós estamos em comunhão, é como o orvalho no Hermon. E a primeira verdade que eu extraio desta afirmação é que o lugar de comunhão é um lugar agradável, é um lugar refrigerado, é um lugar onde a gente tem conforto, é um lugar onde nós temos também, e aqui, né, o texto, conforme eu relatei, ali tem vida, nós temos a provisão. Nesse tempo só existia a agricultura, né, como forma de subsistência, agricultura e pecuária. Então, neste lugar era possível você plantar, neste lugar tinha fruto, nesse lugar era possível ter produtividade. E eu entendo que a Bíblia está apontando aqui, quando nós estamos em comunhão, além de estar nesse lugar gostoso, nesse lugar agradável, nesse lugar confortável, a provisão do Senhor se manifesta nas nossas vidas em todas as esferas, na esfera material, na esfera emocional e na esfera espiritual também. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Aleluia. E é interessante ver, porque fazendo essa menção aqui que a provisão do Senhor se manifesta em todas as esferas da nossa vida, querido, ninguém é emocionalmente equilibrado e resolvido na sua alma quando você está numa condição de isolamento. Verdade ou não? A única coisa que a gente consegue nessa condição é uma depressão, e daí é só ladeira abaixo. E é nesse lugar que o inimigo quer nos manter. Isolados, depressivos, porque aí a gente passa a descrer
do poder e do amor de Deus para com as nossas vidas. A gente passa a descrer até da existência desse Deus, porque ó céus, ó terra, ó azar, né? Eu estou aqui nessa condição de isolamento e depressão, e o Deus que tudo pode, o Deus que é todo poderoso, porque Ele me deixa nessa condição e simplesmente não vem com a sua varinha mágica e me tira dessa situação, porque Ele precisa do seu posicionamento, em que você esteja no lugar de comunhão com Ele em primeiro lugar, mas também com o seu grande corpo espalhado sobre a face da terra, que é a igreja. E o Senhor vai ordenar a sua bênção sobre a minha e a sua vida em nome de Jesus, porque nós não vamos ficar no lugar de isolamento, mas vamos estar no lugar de refúgio, que é o lugar da comunhão. E o texto termina dizendo: ali o Senhor ordena sua bênção e vida para sempre. Quem quer bênção e vida para sempre aí? Amém? Esteja em nome de Jesus no lugar da comunhão, que o Senhor vai continuar ordenando a sua bênção sobre a sua vida, e você vai cada vez mais ser abastecido, e cada vez mais também você vai ter a oportunidade de ser bênção na vida desses aí que estão do seu lado, dando uma palavra de conforto, dando uma palavra de incentivo, orando uns pelos outros. Isso é poderoso, porque a Bíblia diz que muito pode em seu efeito a súplica do justo. Então quem está do seu lado aí, se tiver alguma demanda, já troca aí. Essa semana um vai orar pelo outro, semana que vem já tem testemunho de vitória aqui, em nome de Jesus, amém? Então a comunhão é um lugar de refúgio. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. A comunhão é também um lugar de testemunho. Olha que bênção. O Evangelho de João, no capítulo 17, eu vou ler aqui somente os versos de 20 a 23, diz o seguinte: não rogo somente por estes, os apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Olha para quem está do seu lado e fala: você. Todo mundo crê, né, em Jesus por intermédio da palavra dele, amém? Então, acertei. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Glória a Deus. Nós muitas vezes fazemos inúmeras estratégias, né, para poder levar a mensagem do Evangelho às pessoas, para fazer a pessoa de Cristo conhecida, né, através das nossas vidas. E a palavra está nos apontando aqui que o expediente da comunhão faz esse trabalho por nós. Assim como eu sou com o Senhor, é Jesus orando. Aqui é a oração sacerdotal. Jesus está aqui nesse momento dando aos apóstolos, né, predizendo a eles o que viria a acontecer com ele, né, o sacrifício na cruz do Calvário. Ele aqui diz também sobre o envio do Consolador, do Espírito Santo, nesse capítulo 17. Eu já deixo como recomendação a leitura do capítulo inteiro. Mas o que o texto está nos dizendo é que quando nós estamos unidos, quando nós demonstramos ao mundo comunhão, unidade de propósito, o nome do Senhor é reconhecido. Isso me leva a uma reflexão, e mais do que isso, a uma preocupação muito grande. A gente está falando aqui num contexto de uma comunidade, que é a Igreja Batista Palavra Viva. É importante sim que nós estejamos unidos, é importante sim que nós estejamos alinhados com o propósito, com o pensamento que a liderança da nossa igreja tem, com os projetos que nós temos. E hoje o Rodney ficou aqui quase 5 minutos, lendo todos os avisos, de todas as possibilidades que todos nós temos aqui de servir ao Senhor. Nós temos que
demonstrar essa unidade enquanto essa pequena representação do corpo de Cristo, que é a Igreja Batista Palavra Viva. Mas a Igreja do Senhor Jesus é todos aqueles que se chamam pelo nome de Cristo. E infelizmente, eu não sei se vocês concordam com essa afirmação, nós não temos demonstrado essa unidade para a sociedade. O texto de Atos 2, quando no início da igreja, diz que a igreja conquistava a simpatia do povo, simplesmente pelo fato deles estarem ali, unidos, louvando a Deus, compartilhando do pão, e vivendo ali literalmente, e aí sim numa condição de comunidade, vivendo todos juntos ali no mesmo local. E aí o versículo, eu estou falando de Atos 2, 46, o 47 diz que o Senhor ia acrescentar, a igreja caía na simpatia do povo, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. As pessoas olhavam aquilo que aquela comunidade estava vivendo e sentiam o desejo, a vontade de estar ali, simplesmente porque eles estavam em unidade de propósito, porque eles estavam ali juntos, unidos, louvando ao Senhor, falando a mesma língua, louvando ao mesmo Deus e demonstrando à sociedade unidade. Então que a gente saia daqui nessa noite, em primeiro lugar, dispostos a estarmos comprometidos com essa comunidade em que Cristo nos colocou. Que nós demonstremos unidade naquilo que Deus tem dado como estratégia para nós aqui. Muitas vezes, nós temos iniciativas, e esse daqui, eu falo por experiência própria, é um lugar que quando nós apresentamos aquilo que o Espírito Santo traz, aquilo que nós temos como ideia, você pode realizar presente para a sua liderança, para o seu pastor, para o seu líder de célula, seja quem for, leve adiante, que eu tenho certeza que se estiver de acordo com a palavra de Deus e for anunciar a pessoa de Cristo, você não vai ser cerceado na sua iniciativa. Mas também nós precisamos apoiar aquilo que já existe. Nós precisamos apoiar os nossos irmãos que estão na caminhada. Nós precisamos também demonstrar unidade no contexto de comunidade, uns apoiando, sendo suportes na vida do outro. Porque tem momento que nós estamos fortes e nós temos a possibilidade de suportar. Mas tem momento também, querido, e a vida é cíclica, que nós estamos passando por dificuldade, e aí nós é que vamos ser suportados. E quando o mundo vê que isso acontece, que existe um lugar onde tem pessoas que se preocupam umas com as outras, isso não fala, isso não prega, isso não apresenta a pessoa de Cristo de uma forma prosélita simplesmente, isso grita, porque todo mundo quer estar num lugar como esse, de pessoas que têm unidade, que se preocupam umas com as outras. Se como igreja, institucionalmente falando, nós conseguíssemos dar essa demonstração à sociedade, as estatísticas não seria que o Brasil tem hoje 40 milhões de cristãos, mas esse número seria muito maior, já é um número bastante representativo. A unidade demonstra, testemunha a favor do Evangelho e demonstra a pessoa de Cristo àqueles que estão no nosso entorno. E eu quero estender essa reflexão, esse raciocínio também para a primeira organização social que a Bíblia estabeleceu, que é a nossa família. Nós precisamos, enquanto família, também testemunhar através da comunhão. Precisamos, portanto, andar em unidade de propósito, enquanto núcleo familiar. Quantas vezes nós, como pastores, acompanhamos famílias e aconselhamos casais, e que você senta para conversar com um, com o outro, casal é interessante, porque se você ouve isoladamente, a versão da história, você fala, os dois têm razão,
Então sempre tem aquele ditado que diz, né, que em briga de desentendimento de casal, né, existem 3 versões, né? A versão do marido, da esposa e a verdade, né? Que você tem que juntar tudo ali e formar, né, uma anamnese, né, do que está verdadeiramente acontecendo, e haja Espírito Santo para que isso aconteça, né? Mas a gente muitas vezes vai aconselhar e vê que assim, o propósito de um está apontando para a direita, os sonhos, os objetivos, os desejos, e do outro está apontando para um lado diametralmente oposto. Não pode. Não tem condição de dar certo esse trem. E a gente está aprendendo tanto, né, nesse mês em que nós estamos na campanha pela família de joelhos. E o Espírito Santo me manda dizendo essa noite, em nome de Jesus, famílias têm que estar em comunhão, em unidade de propósito. Não só para que vocês vivam, né, estejam nesse lugar de refúgio, mas para que também vocês possam testemunhar da pessoa de Jesus, do Evangelho, que é vivo, que é eficaz. Nós temos que viver, não somente ler, não somente decorar a palavra do Senhor, mas ela tem que se transformar vida em nossas vidas, em nome de Jesus. E que as pessoas, a partir desta unidade de propósito da família, a partir dessa comunhão, que eu creio que muitos, ou a maioria dos que estão aqui, já vivem dessa forma. Mas, e portanto essa palavra tem um caráter preventivo, mas se você não vive ainda assim, em nome de Jesus, se comprometa, e o primeiro passo para que isso aconteça, é que vocês se reúnam e conversem, e saibam quais são os sonhos, os objetivos uns dos outros, e orem juntos. Oração juntos, isso traz alinhamento, traz unidade de propósito. Porque, né, quando um se expressa, quando o outro se expressa, você está falando com Deus, mas você está dizendo aquilo que você está querendo. Então um vai olhar para o outro e falar, opa, peraí, bacana, eu quero isso também. Em nome de Jesus, que a sua família seja um testemunho na sociedade, de comunhão, de unidade, e que as pessoas, que a sua vizinhança, que a sua rua, que o seu bairro, tenham o desejo de viver aquilo que vocês vivem, em nome de Jesus, porque vocês estão debaixo de uma palavra, e isso vai gritar, isso vai fazer com que a pessoa de Cristo seja refletida através da sua família de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, e vai trazer não só funcionalidade para a sua família, mas vai te dar a oportunidade de pessoas te abordando no seu prédio, no elevador, na sua garagem, ou seja, lá onde for, fala: cara, que negócio é esse? Essa família é maravilhosa, é linda, todo mundo tem brilho no olho, todo mundo é feliz, independente, está chovendo, vocês estão rindo, está sol, vocês estão rindo, o Brasil está em crise, vocês estão rindo. O que acontece? Aí você vai falar, isso não é mérito nosso não é porque a gente é todo mundo bonito sim, mas o que faz com que isso aconteça nas nossas vidas é a doce e santa presença do Senhor, que se estabelece como bênção em nossas casas, através da comunhão. Aleluia, aleluia. Porque, queridos, quando nós vivemos o oposto também, e como cristãos nós temos que ser diligentes e nos envergonharmos de viver o oposto, porque da mesma forma que uma família unida, em comunhão, grita para a sociedade que Jesus Cristo é o Senhor dessa família, quando nós como cristãos temos uma família desunida, uma família que não vive em harmonia, que tem briga, que tem desentendimento, as pessoas olham e falam, ah lá, depois falam que é crente, né? Cada um puxa a corda para um lado, não tem entendimento, não tem a família, um lar completamente disfuncional, ninguém sabe qual é o seu papel nesse lar, e vem me falar que é crente. Misericórdia, queridos, em nome de Jesus, não permita que esse tipo de palavra seja lançada contra a sua família. E se ela tiver numa situação em que não de disfuncionalidade, que não haja harmonia, sempre é tempo de arrependimento.
E quando nós nos apresentamos verdadeiramente diante do grande eu sou, do Senhor dos Senhores, e nos arrependemos e pedimos para Ele acertar as coisas, o resultado só pode ser um: Ele vai acertar e a bênção dele vai ser estabelecida na sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! E agora acho que eu não vou ouvir tanto glória a Deus, mas a comunhão também é um lugar onde o juízo de Deus se manifesta. E vou fazer a leitura aqui de um texto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, eu vou ler aqui dos versos 15 ao 20. E o texto diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil, como publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Eu falei até o 20, mas eu vou ler somente até o 18. Muitas vezes nós pensamos, esse 18:18 ou 18:20, que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, e nos esquecemos desse contexto, Então a palavra está nos dizendo o seguinte: se alguém pecar contra ti, se alguém te ofendeu, vai lá, comunhão, primeiro nível da comunhão, você e ele, e se acerta. Teve entendimento? Amém, está estabelecido, você ganhou, irmão. Deu ruim, o cara não quis ouvir, não quis se acertar, então vai lá, chama 2 ou 3 testemunhas e tenta mais uma vez. Então já aumentou aqui, Então era só você e ele, agora você e ele, mais 2 ou 3 pessoas. Irredutível, ok, então traz aqui para um contexto de comunidade, traz para a igreja, traz para um concílio, de pessoas qualificadas para poder acertar a situação. Não acertou, a palavra está dizendo, ele é considerado como um gentil, vai ser considerado como um gentil, como um publicano. E o texto diz, no 18, que o que esse concílio, decidir, o que eles ligarem na terra, o que essa decisão colegiada, o que a decisão desse colegiado tomar, será ligado no céu. É muito sério isso, mas também é estabelecido através da comunhão, amém? E nós temos que ser diligentes, e a palavra de Deus diz lá em Provérbios 11:14, não havendo sábios conselhos, o homem cai, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Eu entendo que é por isso que esse texto diz: primeiro vai no mano a mano, depois traz umas pessoas que na presença de mais pessoas, com mais conselhos, quem sabe essa situação seja resolvida. Então que, em nome de Jesus, todas as vezes que nós, ofendermos, nós vivemos relacionamentos, seja no nível mais íntimo, que é um relacionamento conjugal, seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento de irmãos, que é o que nós vivemos aqui na igreja, fatalmente, em algum momento, alguém ofende alguém, não tem jeito. Então que em nome de Jesus, seja necessário somente o primeiro expediente, amém? Então um conversa com o outro e acerta. Tenha esse coração aberto ao conserto somente nesse primeiro approach. E se a situação for se elevando, seja você esteja na condição de ofendido, ou na condição de ofensor, se acerte, porque é isso que a palavra de Deus espera de nós, que através desse expediente da comunhão, buscando a direção do Senhor, nós andemos
em harmonia como o corpo de Cristo. Mas é muito sério aqui, porque o último estágio se reúne o concílio da igreja, para poder resolver a situação. E o que a palavra diz é o que for decidido ali, Deus, o que eles ligarem aqui, o próprio Deus entende, estabelece o juízo dele no céu. Eu passei por uma situação dessa já. Quando, naquele tempo que o Rodney falou, né, que nós éramos jovens, eu era um pouquinho mais baixo, né, e ainda tínhamos os cabelos pretinhos como as asas da graúna ainda. Eu pisei na bola, eu errei o alvo. Eu tive um namoro, aliás, não foi um, foram dois, completamente desastrado, e eu desci pro playground antes da hora do recreio, né? Deu para entender a analogia? Eu acho que é melhor eu falar de fato o que eu fiz, né? Deu para entender? Não? Eu tive, né, uma relação sexual ilícita, fora do casamento, antes do momento que deveria ter. E trouxe um transtorno horroroso para a minha vida. É um roteiro de novela aqui. Num outro momento oportuno, eu dou esse testemunho com riqueza de detalhes. Mas eu já ministrava louvor na minha igreja, ainda não era a Igreja Batista Palavra Viva. Eu já pregava, no culto de quarta-feira também. Eu já tocava no louvor da igreja. Foi horroroso. Mas eu fiquei tão compungido, né, o Espírito Santo me constrangeu tanto que eu fui, né, na presença ali deste concílio, conversei com o meu pastor, eles se reuniram para me apresentar diante dos meus líderes ali. E a decisão, né, que foi tomada foi que eu tomei ali um chá de banco durante algum tempo. Foi muito duro, né? Porque aquele mesmo concílio se reuniria, e depois eu fiquei sabendo, em algum tempo, para fazer a minha ordenação pastoral. E por conta dessa situação, ela foi adiada em pelo menos 3 anos. E aí mudou, inclusive, a doutrina da igreja, que passou a não mais ordenar pastores solteiros. Eles só ordenam hoje, no Ministério Palavra de Deus, que era a igreja onde eu fui ordenado e era membro antes da Igreja Palavra Viva, né, se fazia também a ordenação de pastores solteiros ainda. Que vergonha, né? Que vergonha. Fiquei muito constrangido diante dessa situação, mas foi da mesma forma que foi um momento duro, para mim foi um momento de muito crescimento também. Porque eu poderia ter me rebelado, poderia ter dado uma, né, de menino marrento e me levantado contra a minha liderança, mas eu fiquei ali, me sentei, fiquei quieto, ouvindo durante um tempo, e eu fui muito acolhido, muito amado nesse período pelos meus pastores e pelas pessoas também ali daquela comunidade. E alguns meses depois, graças a Deus, eu fui retomando, né, as atividades, as atribuições ali que eu tinha na igreja. E graças a Deus, durante esse período, eu fiz a seguinte oração para o Senhor. O namoro acabou também, e eu falei: Deus, eu não quero mais namorar. Aliás, não namorar, eu falei: eu não quero mais uma namorada. Eu quero que o próximo relacionamento que eu entre, eu quero que seja com a minha esposa. E comecei a orar e me posicionei. Foi pouco tempo, de verdade, quase 1 ano aí. E o Senhor me deu a melhor esposa que existe na face da terra. Quer ver? Fica em pé aí, Chuchu. Ah, vai ficar, né? Depois que eu fiz esse merchan todo, pô. Não é linda, gente? Olha lá. Glória a Deus. E depois disso, muito pouco tempo, né? Depois nós teve esse ano de intervalo, nós tivemos quase 1 ano de namoro, e aprove o Senhor que um tempo depois eu fosse ordenado. Mas eu me submeti, né, através da comunhão, a esse expediente de juízo, e foi bênção,
na minha vida, graças a Deus. Então, em nome de Jesus, querido, não chega nesse estágio não. Qualquer erradinha de alvo, né? Porque ninguém, né, chega nesse ponto que eu cheguei, né, acorda e fala, legal, vou enfiar o pé na jaca. Não, é todo um processo, né, irmãos? Então, assim, já barra logo no primeiro passo em nome de Jesus, amém? Porque esse exemplo aqui é muito legal, né? A trilha para o caminho errado começa só com um passo para o lado. E aí, se a gente continua, quando está no 10º passo, você está num lugar completamente diferente daquele que Deus estabeleceu como propósito na sua vida. Então, que em nome de Jesus, se tiver alguma desavença, desentendimento entre irmãos, entre família ou no corpo de Cristo, acerta muito rapidamente e não precise se estabelecer a esse nível de comunhão, que é se estabelecer uma decisão colegiada, uma decisão de concílio por conta de uma vida de pecado, por conta de uma vida de iniquidade, em nome de Jesus. Amém? Dá uma glória a Deus aí, que eu falei que não ia ter glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E o último lugar que a comunhão nos leva é o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Agora sim, uhul! Glória a Deus! Teve 2 ocasiões na Bíblia em que o Senhor confundiu as línguas por conta do povo estar em comunhão. A primeira ocasião está lá em Gênesis, no capítulo 11. E eu não vou fazer a leitura desse texto. Quando Nimrod, né, o príncipe lá da Babilônia, que é da descendência de Cã, reúne o povo, eles começam a construir uma torre gigantesca, eles se tomam, né, de uma vaidade tão grande que eles querem literalmente ter poder e também ser cultuado. E aí o Senhor olha de lá de cima e falou, peraí, o povo está reunido, está em comunhão, numa unidade de propósito, eles falam a mesma língua. Se não tiver uma intervenção nessa parada aí, ninguém vai segurar. Ninguém vai se curar. E a Bíblia diz que o próprio Senhor desce à terra, faz uma vistoria, vê que a situação é essa mesmo e confunde as línguas. Todo mundo conhece esse texto aqui, aquele lugar ficou conhecido como Babel, que é a origem do nome da cidade de Babilônia, né? Mas é interessante ver que, mesmo para o mal, e a gente vê, por exemplo, nos dias de hoje, o crime organizado e tantas outras organizações políticas, e por aí vai, né? Não vamos aqui enveredar por esse caminho, senão nós vamos virar a noite aqui falando. Quando existe uma unidade de propósito, quando existe comunhão, a coisa vai para frente. Quem está no mal, uma hora vai dar ruim. Mesmo que seja, né, que o próprio Senhor desça e faça uma intervenção como aconteceu aqui no texto, né? E hoje nós somos a igreja, né? Portanto, olho, boca, mão e braço do Senhor aqui na terra. E toda vez que tem confusão, a igreja se levanta em oração, em clamor, e a confusão é desfeita. Amém? Mesmo que você não esteja vendo, né? Hoje nós clamamos aqui pela corrupção que existe no Brasil, pela nossa terra, por essa situação que nós estamos vivendo, e eu creio que o Senhor ouviu a nossa oração e que no tempo certo, toda essa confusão vai ser desfeita em nome de Jesus. E a nossa igreja hoje está representada na nossa capital federal, que é Brasília, né? Pelos nossos apóstolos e alguns pastores que estão os acompanhando. Mas é interessante ver neste texto, né, que o próprio Senhor veio e interveio, porque o povo estava em comunhão e o próprio Senhor falou, olha, eles estão unidos, eles estão realmente, falam a mesma língua. Se não tiver uma intervenção nesse momento, ninguém vai segurá-los. E a outra situação, onde o poder de Deus se manifesta e as línguas são confundidas, aonde foi? Mas ali era uma situação de obediência a Deus. Quem se lembra? Vamos lá, gente, sem timidez. Pentecoste, exatamente.
O Senhor Jesus tinha dado, uma ordem para os seus, para eles ficarem reunidos, e que Ele enviaria, o Consolador. E quando o Espírito Santo, porque eles estavam unidos, eles estavam em comunhão, ele chega de uma forma avassaladora. Toma aquele povo com um poder extraordinário, e eles começam literalmente a falar em outras línguas, a ponto de que nós sabemos que era a ocasião da festa, de Pentecostes. Tinham muitos estrangeiros na cidade, as pessoas passavam ali, uns falavam: esses caras estão tudo bêbados, está todo mundo doido ali, mas os estrangeiros também reconheciam a língua que estava sendo dita ali por aquele povo. Então, ao contrário daquela primeira situação, em que o poder de Deus se manifestou e confundiu a língua, e fez com que eles literalmente não conseguissem mais cumprir aquele propósito ali, de subir uma torre, de ter um projeto de poder, um projeto completamente vaidoso, e Deus sempre tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Em Pentecostes, o que aconteceu foi que o poder de Deus trouxe unidade, a ponto daqueles que estavam passando ali, reconheciam as orações que estavam feitas naquele lugar, e eles foram tomados de um poder extraordinário. E é isso que vai continuar acontecendo na minha e na sua vida, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos nesse lugar, onde o poder de Deus é manifesto, que é na comunhão. Amém? Em nome de Jesus, queridos, não abram mão disso. Eu já falei aqui na introdução dessa mensagem, é diferente. O poder de Deus se manifesta de uma forma diferente quando nós estamos em comunhão. E nós não podemos prescindir disso nas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo está revestindo cada um que está aqui nessa noite com uma unção extraordinária, em nome de Jesus. E que todas as vezes que você estiver aqui, ou em qualquer lugar, comunidade que se chame pelo nome de Jesus, e estiver em comunhão, em unidade de propósito, para louvar e glorificar o nome do Senhor, para ouvir e aprender da palavra, Deus vai derramar de uma unção extraordinária sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não só para que você fique gordão da presença dele, inchadão, mas para que você possa transbordar e ser um instrumento poderoso nas mãos dele, para levar essa mensagem adiante, para poder ter manifesto na sua vida todos os sinais de cura, de salvação, de libertação das pessoas que estiverem no seu entorno, em nome de Jesus. Mas para que você seja instrumentalizado, para que você receba essa unção, é necessário que você entenda que você tem que submeter a esse expediente que é a comunhão. A gente vive num tempo em que é cada um por si, passei o dia inteiro hoje num evento corporativo, e é impressionante, as pessoas, até a própria retórica que estava sendo dita ali, de estratégias, etc. e tal, não tem essa perspectiva, e é engraçado, porque é a mesma empresa, tal, mas é toda uma motivação individual, para deixar as pessoas com a faca nos dentes ali, para que cada um cumpra aquilo que lhe é estabelecido, como meta, como função, etc. e tal, e você vê que ninguém tem um pingo de comprometimento uns com os outros. Se precisar pisar no cara que está lá no mesmo departamento, em alguém que esteja numa posição em que a pessoa esteja almejando, ninguém tem o menor constrangimento de o fazer. Tempo de relações líquidas, interesseiras, Mas nós não podemos entrar nessa em nome de Jesus, sobretudo no contexto de corpo de Cristo.
Aqui ninguém está competindo com ninguém, amém? Aqui nós temos o mesmo propósito, nós temos o mesmo objetivo, que é sinalizar o reino de Deus aonde quer que nós estejamos, que é louvar e glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas em todo o tempo. E quando nós estamos em comunhão, além de demonstrar isso conforme nós aprendemos aqui, nós também nos fortalecemos para que esse propósito seja cumprido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, só recapitulando aqui, a comunhão tem o poder de nos levar a um lugar de refúgio. A comunhão tem o poder de nos levar a um lugar de testemunho, a um lugar de juízo e a um lugar aonde o poder de Deus se manifesta. Quem quer isso para a sua vida? Levanta sua mão bem alto assim. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aliás, eu vou pedir para que todos fiquem de pé nesse momento. E nós vamos orar. Pai Santo, nós em primeiro lugar te agradecemos pela sua palavra que é viva, que cura, que liberta, que transforma. A única capaz de moldar o nosso caráter e nos levar à semelhança do varão perfeito que é Cristo. E esse é o desejo do nosso coração, que cada vez mais nós nos aproximemos da pessoa de Cristo, para que nós possamos demonstrar ao mundo que existe sim uma esperança, para que nós possamos demonstrar ao mundo que existe sim salvação, para que nós possamos demonstrar ao mundo que existe um Jesus, um Deus que cura. Oh Deus, que nós possamos através da comunhão dar esse testemunho, em nome de Jesus. Que nós possamos através da comunhão também nos fortalecermos nessa caminhada, porque a vida muitas vezes é dura, é difícil, nos apresenta obstáculos, mas eu entendo, Senhor, que o Senhor deixou esse expediente poderoso que é a comunhão, para que nós pudéssemos nos fortalecer, nos apoiarmos uns aos outros, e dessa forma podermos demonstrar ao mundo que existe um Deus bom, um Deus salvador, um Deus que cura, que liberta e que transforma. Perdão, Pai, por todas as vezes que nós demonstramos mais desunião, mais dissidência do que comunhão, Pai. Perdão, ó Deus, por todas as vezes que ao invés de orar por um irmão, ao invés, Deus, de parar, ó Deus, um movimento de fofoca, de falação a respeito de uma determinada situação, nós colocamos fogo, nós fomentamos. Perdão, Pai, perdão, Senhor, porque isso não nos coloca num lugar de comunhão, muito pelo contrário, nos coloca num lugar de confusão, e nós te pedimos perdão por isso. Perdão, Senhor, também por todas as vezes que nós nos isolamos, por todas as vezes, ó Deus, que nós prescindimos dessa bênção que é a comunhão. Perdão, Pai, por todas as vezes que nós, por estarmos nessa situação, descremos, que nós nos colocamos numa situação de vulnerabilidade e permitimos que a nossa fé ficasse enfraquecida, abalada. Perdão, Pai. Mas eu peço a Ti agora, Espírito Santo, esteja tocando cada vida nesse momento, cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. E se eles estão nesse lugar de isolamento, de sofrimento, nesse lugar vulnerável, ó Deus, eu peço a Ti, Espírito Santo, toque agora, em nome de Jesus, porque foi o Senhor que os trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, e que haja uma mudança de comportamento em nome de Jesus. Fortaleça, Deus, aquele que está abatido, aquele, ó Deus, que não estava conseguindo mais caminhar sozinho, em nome de Jesus, para que ele esteja sempre nesse lugar onde o Senhor ordena a sua bênção, ó Deus. Oh
Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, toque em cada vida que está aqui, que está exposta a essa palavra, aos irmãos que estão também acompanhando pela internet, em nome de Jesus, e que nós saiamos daqui nessa noite motivados a andarmos em comunhão, para dar bom testemunho, para estar no lugar de refúgio, em nome de Jesus, para estar no lugar onde o seu poder se manifesta de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.